2 Reis 4. Quem achou diz amém. Quem não achou, espera um pouco. Amém. Todos já acharam, glória a Deus. Vamos lá para o primeiro versículo. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a quem estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Coloca a sua Bíblia agora no seu assento, na sua cadeira. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Senhor Jesus, maravilhoso és tu, Senhor. Eu sei que grandes coisas o Senhor fará neste lugar, Jesus. E eu te peço, Senhor, haja com o teu sobrenatural. Rompe barreiras, Senhor Jesus, e fala ao mais profundo do nosso interior. E que essa pregação traga transformação para o meu coração, para a tua igreja. Que esse domingo, Senhor, esta palavra não seja, Senhor Jesus, apenas mais uma palavra, Senhor, mas seja a palavra que vai trazer transformação, restauração, cura, libertação, Senhor, sobre vidas aqui neste lugar. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento, por gentileza. O tema da nossa palavra é: ainda há esperança. Quem disse que tudo acabou, não conhece o Deus que eu sirvo, que você serve. Amém? Amém? Nos deparamos aqui com uma história, uma situação muito delicada. Uma viúva que acaba de perder seu esposo. Ela se sente abatida, oprimida, porque além da perda do seu esposo, que foi algo, que ela não esperava, e é assim que as coisas acontecem na nossa vida, não é? A dor, ela não nos avisa quando ela vai chegar, ela chega de uma forma inesperada e a gente nunca está preparado para ela. E foi dessa forma que a dor bateu na porta dessa mulher. Ela perdeu seu esposo e ela vivia um luto, Um luto de perda. Porque eu acredito que o marido dela era algo importante, um papel fundamental para sua casa, como sacerdote, A Bíblia não relata de que forma ele morreu, qual foi a causa da morte, mas a Bíblia nos relata que ele morreu. E a Bíblia também nos relata que os credores foram à porta dela e o ameaçaram. Se você não pagar a sua dívida, eu vou levar os seus filhos como escravos. Porque era essa a condição diante de uma lei hebraica. Se não pagava, os filhos eram levados como escravo. Essa mulher, ela não tinha saída. Ela não tinha para quem recorrer. Será? Será que ela não tinha quem recorrer? Ela estava sofrendo. Ela se viu numa situação onde ela tinha 2 escolhas. A primeira escolha, eu quero que você veja agora. Vou chamar os meus representantes aqui, por gentileza, que eles vão ensinar qual é a primeira escolha que essa viúva teve. A primeira escolha que essa viúva teve foi essa que você vai ver agora. Pode vir aqui, meus amados. Eles são os meus ajudantes da palavra. Amém?
Você vai conseguir. Eu estou contigo. Não desista. Você é uma vencedora. Eu vou abrir uma porta, o milagre vai acontecer. Não desista, você não vai perder seus filhos. Eu sou o teu Deus, eu não te abandonei, eu não te esqueci. Eu sou o teu Deus, não esqueça disso. Não esqueça, existe uma saída, existe uma esperança, sim. Eu não desisti de você, eu não desisti de você. Essa foi uma das saídas. As dificuldades, a opressão, o inimigo dizendo para ela a todo instante: você não tem mais solução, pega teus filhos e morre, entrega eles e morre, tua vida acabou. É isso que o diabo faz comigo e contigo, querido. Quando nós estamos diante de uma dificuldade, ele vem com os seus demônios. E ele faz isso como ele fez. Você acha que ele não fez isso com a viúva? Ele fez isso, desista. Você perdeu, sua família acabou, seu marido morreu, seus filhos vão ser escravos. Esse é o teu fim. É isso que ele diz constantemente para mim e para você. Desista! Só que existia uma outra opção. E eu quero agradecer aos meus representantes. Existia uma outra saída, aleluia, Jesus. Mas existia uma outra saída, e a outra saída era ouvir a voz de Deus, procurar o profeta, se levantar e avançar. Pela leitura da palavra, qual das opções ela decidiu? Adoecer, se entregar para o problema. Que nós temos que ver um detalhe, querido. Quando nós estamos no meio dos problemas, aquele tsunami, você está no meio daquele tsunami, e você olha para um lado, você vê problema. Você olha por outro, você só vê problema e dificuldade. E quando você acha que as coisas vão melhorar, pioram ainda mais. Não é assim? E aí você só vê problema. Só que ao teu derredor está o Senhor dizendo: eu estou contigo, você é uma vencedora, você vai vencer, persista, continua, porque o milagre vai chegar nas tuas mãos, você vai viver um testemunho vivo. Eu tenho muito mais para você, só que você está tão focado naquele problema, querido, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue. A viúva, na nossa interpretação, ela estava com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque a voz do inimigo era tão forte na mente dela. Mas ela decidiu ouvir a voz de Deus. Vai, procura o profeta, porque eu tenho uma saída para você. Não acabou. Você está apenas começando a viver o milagre na tua vida. Às vezes a gente acha que os problemas são o fim. Acabou, querido. É o início de grandes coisas que Deus tem para ti. Existe uma frase de um autor que diz: a dor é necessária, o sofrimento é opcional. A dor, ela vai vir, ela vai bater na nossa porta. Em algum momento da nossa vida nós vamos sentir essa dor. É a dor da perda, é a dor, da enfermidade. Não sei de que forma ela vai bater na sua porta, mas ela vai bater. Isso é uma coisa óbvia. Não que você vai esperar ela bater, querido. Não entenda isso e não deseje isso. Profetiza todo dia, o milagre do Senhor sobre a tua vida. Mas quando ela bater, o sofrimento é opcional. Como essa viúva. A dor bateu, mas ela decidiu não viver o sofrimento. Ela decidiu viver aquilo que Deus tem para ela. E é isso que Deus está falando para você nessa noite. O sofrimento é opcional. Não deseje viver nesse sofrimento. Não deseje viver nessas circunstâncias que estão te afogando. Não deseje viver esse sofrimento. Mas que você olhe para mim e veja aquilo que eu tenho, o melhor para você. Porque o sofrimento vai te paralisar. O sofrimento não vai te deixar avançar. Mas aquilo que Deus tem para ti vai te levar mais alto. Você crê nisso?
Glória a Deus, eu quero que você veja isso, querido. Que você veja o que Deus tem para ti lá na frente. Que você olhe com os teus olhos da fé. Porque é isso que Deus quer desenvolver em mim e em você. Olhar com os olhos da fé. Ver o sobrenatural mesmo onde não tenha. Porque fé é isso. É eu ver além das nuvens, das montanhas. É isso que é fé. Então nós aprendemos algumas lições. E a primeira delas é: ela reconheceu o testemunho do seu marido. Se nós lermos lá no primeiro versículo, você vai ver que ela chega diante do profeta, falando: você conhece o meu esposo? Ele era seu servo. O meu marido, ele temia o Senhor. Era um homem de Deus. Isso é essencial nas nossas vidas. Ela reconheceu diante de Eliseu o testemunho do seu esposo. Testemunho de um homem fiel, justo, temente a Deus. E você? Você reconhece o seu testemunho? Ao ponto de falar para todo mundo qual é ele? Porque essa mulher, mesmo na morte do seu esposo, ela lembrou quem era seu marido. Para o profeta, que era um homem de Deus. Você reconhece o teu testemunho ao ponto de dizer quem você é lá no seu trabalho? Eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. Não me envergonho. Sou um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Um dia vivi o sofrimento, um dia eu vivi uma dor, um dia eu vivi um vício, um dia eu vivi uma vida destruída. E hoje eu estou restituído porque Deus restituiu, porque Ele me encontrou. E eu tenho um testemunho vivo para contar. Você reconhece? Porque essa mulher nos ensina isso nessa noite. Ela reconheceu o testemunho do seu esposo. E você deve reconhecer seu testemunho. Aonde você estiver, fale dele. Porque você estará levando Jesus através do teu testemunho. Quer uma estratégia de evangelismo? Comece falando dele. Você pode alcançar alguém falando do amor de Deus através daquilo que Deus fez na sua vida. E fará, em nome de Jesus. Então, eu preciso, diga assim, eu preciso reconhecer o testemunho, aquilo que Jesus fez na minha vida, ao ponto de falar para o mundo inteiro. Amém? Quem vai começar a contar seu testemunho aonde estiver? Na fila do banco, na fila do postinho de saúde, não sei, na fila do mercado, na fila, né? Na fila, em algum lugar, onde você estiver, dentro de uma loja. Conte seu testemunho. E Deus, o Espírito Santo vai começar a te tocar. Conte seu testemunho. Se Ele falar, não se envergonhe, fale. Porque Deus vai usar a tua vida para edificar vidas. Amém? Segunda lição que nós aprendemos com o Senhor, com essa viúva. A viúva da botija de azeite foi buscar ajuda com a pessoa certa. Ela podia ter buscado em outras pessoas, em outros meios? Não podia? Ela podia ter procurado o agiota da cidade? Ela podia ter procurado o grande fazendeiro da cidade? Pedir um empréstimo para pagar a dívida e depois pagaria com seus serviços? Não podia? Ela podia pedir para tantas pessoas, para a vizinha, que ela tem amizade e que ela sabe que a vizinha poderia ajudá-la. Ela podia ter pedido para tantas pessoas, mas ela decidiu pedir para a pessoa certa. E eu quero te pedir, a quem você tem pedido ajuda? A quem você tem buscado ajuda? Qual é o primeiro? A quem você recorre primeiro? Ela recorreu ao profeta, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. E ele ia trazer uma solução, não do querer dele, mas de Deus para ela. Você tem buscado em primeiro lugar Deus? Você tem, quando a situação acontece, qual é a primeira decisão? Dobrar os teus joelhos, falar com Deus, ou é se desesperar? Meu Deus, eu vou ligar para minhas amigas, eu vou ligar para minha mãe, eu vou ligar, meu Deus, para meu marido, eu vou falar para todo mundo. E aí depois que você já falou para todo mundo, você lembra, acho que eu vou orar. Agora eu vou orar. Qual é a primeira? Faz uma reflexão aí. Qual é a primeira opção quando o problema bate? Você procura o seu pastor? Uma boa escolha. São os profetas. São os profetas da nossa era agora. Pedir um conselho. Olha só uma situação que nós vivemos há uns meses atrás.
nós somos, o pastor é diretor do ITQ, e ali nós atendemos várias igrejas quadrangulares, e teve um irmão que ele procurou o pastor, ele veio até aqui na nossa igreja, e ele veio e contou uma situação que ele estava vivendo, assim, algo bem delicado, né? E o pastor, diante da orientação de Deus, deu uma orientação, mas uma das orientações, o pastor disse, procura o teu pastor. Né? Foi algo que ele disse que não teve coragem de compartilhar, né? Naquele momento com o pastor dele, mas que ele sentiu de compartilhar com o pastor, né? Mas o pastor disse amém, amados. Ali Deus deu uma palavra, né? Mas ele disse, procura o teu pastor, fala para ele, né? O que você está passando. Então, quando você tiver algum problema, recorra a Deus, mas também pode nos recorrer, somos os pastores, vamos orar por você, né? E Deus nos usa, né? Deus usa os líderes, os pastores, assim como usou o profeta Eliseu para dar coordenadas do que ela devia fazer, para te orientar. Procure pessoas que vão edificar o teu coração, pessoas que vão trazer uma palavra de Deus, que vão trazer uma palavra de fortalecimento, não pessoas que vão trazer desânimo para o teu coração, desistência. É a mesma coisa, você vai falar do teu casamento que tem momentos que estão maravilhosamente, mas tem momentos que, quem sabe, não estão tão bem. Aí você vai lá e compartilha com o colega do trabalho. Não é cristão? Qual é a sugestão que ele vai te dar? Larga essa mulher aí, meu Deus, é um pé no saco, credo. Larga esse marido, sangue de Jesus. Não, ele não ia falar sangue de Jesus, né? Ele ia dizer, ui, credo, larga aí. Vai viver tua vida. Tu merece ser feliz. Não é esse conselho que eles dariam? E quando tu chega para o teu pastor e diz assim, pastor, meu casamento não está bom não. Olha, a coisa está feia lá em casa. O que o pastor diz para ti? Eu nunca vi o pastor falar em separar. A maioria das vezes, 99,9%, uma vez ele falou, mas a situação estava crítica, muito crítica, muito. E aí já foi feitas várias tentativas, mas não teve resultado. Mas você que é casal aqui, já veio pedir orientação, você sabe o que o teu pastor vai dizer? Vai dar as coordenadas e vai dizer, não desista do teu casamento. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Né? E muitos casais aqui podem dizer que viveram, né? Seguiram conselhos do pastor e hoje estão com o casamento abençoado. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Então ela foi pedir o conselho para a pessoa certa. Ela não perdeu tempo com conselhos desnecessários. Não falou com a vizinha, não, ela foi falar com a pessoa certa. Você procure os conselhos com as pessoas certas, pastores, líderes, com Deus. Porque Ele também fala contigo, querido, através da palavra. Ele fala contigo através do sonho. É só você se dispor, Ele está disposto a falar contigo, te dar direção e te mostrar para onde Ele quer te levar e o que Ele quer mudar na tua vida para você ser ainda melhor. Amém? Então peça a direção para Deus. Terceira lição, a viúva da botija de azeite lutou pelos seus filhos. Não foi isso que ela veio diante do profeta? Eles querem levar os meus filhos. Eu acredito que naquele momento ela não veio pedir por ela. A ansiedade dela maior era não querer ver os filhos ser levados como escravo. Ali ela demonstrou o quanto ela amava a sua família. O quanto ela queria os seus filhos perto e não aceitava a perda. Não aceitava eles serem levados. Amados, o que você faz pela sua casa? O que você tem feito pelo teu casamento? O que você tem feito pela sua família, pastora? Você não conhece a minha história? Não conheço mesmo, Deus que conhece. Ele conhece todas as coisas, cada detalhe, cada vírgula, cada ponto, cada acento dela. É Ele que conhece a sua história. Mas eu quero dizer uma coisa, não desista da sua casa, não desista da sua família, sabe por quê? Deus não desistiu de você e não desiste de você. Quem somos nós para desistir da nossa casa, da nossa família? Mas aí você pode dizer, pastora, o meu filho, eu já fiz o que tinha que fazer por ele. Ele está nas drogas, ele decidiu viver essa vida, você vai desistir dele? A sua função é orar por ele. Orar para ele e dizer sim, começa a visualizar. Eu lembro de um testemunho de um pastor que um dia foi pregar lá no Rio Grande do Sul e ele contou, né? Na época, né? Hoje ele é pastor, ele é cantor, né? Mas ele viveu anos no vício. E a esposa dele vinha para a igreja
e deixava a cadeira vazia. E os diáconos vinham, ela participava de uma igreja muito lotada, e os diáconos vinham: irmã, tem alguém sentado aqui? Tem. Ele já vai chegar. Só que os irmãos viam que no meio do culto o lugar ainda estava vazio, e às vezes ele perguntava: mas ainda a pessoa não chegou? Posso colocar alguém sentado? Não, ele está ocupado esse lugar. E os irmãos começaram a ver aquilo ali, né? E começaram: meu Deus, mas que pessoa é essa que não chega nunca? Nunca chega essa pessoa, está sempre ocupado esse banco e ninguém senta nele. Ela olhava com os olhos da fé o marido sentado do lado. E ele contou o testemunho que ela saía do culto e às vezes ia buscar ele lá na esquina, bêbado, não tinha nem força de ser levado, carregado. Ela saía com a Bíblia, carregava ele para dentro de casa, dava banho. Quem sabe quantos de vocês viveram uma situação dessa? Uma vida de vício, de escravidão, mas ela não desistiu do marido. Ela tinha tanta fé que ela guardava o lugar dele. Um dia, ela disse, ele contou o testemunho que ela saiu da igreja e encontrou ele bêbado lá. Aí ela pegou ele, carregou ele. Quando ele chegou em casa, deu uma coisa nele e ele quis agredir ela. Ela correu para dentro do banheiro e se trancou. E ele, nervoso lá, querendo, agredir o inimigo, Porque o vício é uma porta aberta para o diabo entrar, E ali ele querendo agredir, e ele disse que ali na porta ele teve um encontro. Diz que Deus apareceu uma luz e disse assim: você não vai tocar na minha filha. E naquele momento ele disse que se prostrou diante daquela luz e disse: a partir de hoje eu vou servir esse teu Deus. Uma mulher de fé, que não desistiu da sua casa. Ela tinha tudo para desistir, querido. Ela saía do culto e ela encontrava o marido bêbado. Mas ela não desistiu. A viúva também não desistiu. Ela foi atrás do profeta para dizer: me traga uma solução, me dá um meio, porque eu não vou perder meus filhos. Eles são o bem que Deus me deu. A sua família é o bem precioso que Deus te deu, querido. Quem sabe você não tem filhos, mas tem teu marido, tem a sua casa, tem a sua família. É o bem precioso que Deus te deu. E a vida deles está nas suas mãos. Você tem a responsabilidade de ser um testemunho vivo de Jesus lá dentro da sua casa, para que eles vejam um exemplo em você e queiram viver Jesus na vida deles. Ame sua família, querido. Cuide deles, querido, porque essa viúva nos deixa esse exemplo, não nos deixa? Quarta lição: a mulher viúva da botija de azeite foi sincera. Sabe o que Deus mais ama nos seus filhos? É a sinceridade. Porque às vezes a gente chega diante de Deus e faz aquelas orações, querendo assim, parece que enrolar Deus, não sei, Enrolar quem, amados? Deus conhece. Até quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça? Não sei quantos. Mas Ele sabe. E às vezes a gente quer fazer aquela oração tentando enrolar, mas Deus já conhece o pecado, Ele já sabe, já sei o que Ele fez, já sei o que Ele cometeu. Ele está querendo assim dar uma volta. Essa mulher, ela chegou diante do profeta e ela disse: eu não tenho nada em casa. Olha a situação que ela estava vivendo, Mas eu tenho uma botija de azeite. Ela declarou, ela expôs para o profeta a verdadeira situação dela. Ela podia ter falado outra versão, mas não, ela falou a verdade. Você tem sido sincero para Deus? Você tem abrido o teu coração para Deus? Você tem falado, você tem exposto para Ele os teus pecados, as tuas fraquezas? Pedir ajuda: Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque nesta área eu não tenho conseguido vencer, mas contigo eu vou vencer. Porque, querido, nós precisamos, Deus quer ouvir de nós. Ele quer ouvir a sinceridade. Senhor, me perdoa, eu sou pecadora. Eu pequei, Senhor, me perdoa pela palavra. Me perdoa porque eu falei aquilo que não devia ter falado, Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele vem. Já, você falou e Ele já vem. Essa palavra não foi legal. Ele não vem? Ele já não traz aquela... Acho que eu não devia ter falado aquilo. Acho que eu fui muito rude, muito brava, O Espírito Santo já vem para nos convencer que aquilo foi um ato errado. Em Provérbios 27, você não precisa ler, só vou ler com você, diz assim: o justo anda na sinceridade, bem-aventurados serão os filhos
os que filhos depois dele. Os seus filhos depois dele. Então, a sinceridade é algo que Deus prioriza. É algo que Ele se agrada no nosso coração. Seja sincero para Deus. Dobre o teu joelho e se derrama. Senhor, errei. Como a pregação de domingo passado, filho pródigo, né? Chegou. Pequei contra o céu. Pequei contra o Senhor. Não sou nem merecedor de chamar filho. Mas se o Senhor tiver uma vaguinha de empregado, eu aceito. Seja sincero para Deus, querido. Não dê voltas com Ele. Porque Ele olha de lá e diz assim: eu conheço tua história, amado. Não tenta passar a perna em mim, não. Né? E quanto mais sincero nós formos com Deus, mais Ele se agrada e mais Ele derrama assim, ó, enxurradas de presença de Deus, de milagre, de coisas maravilhosas nas nossas vidas. Porque Ele quer isso e Ele almeja uma igreja sincera. Seja sincero com Ele. Quinto, ela tinha uma boa relação com seus vizinhos. O profeta diz: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Você imagina se essa mulher não tinha amizade com os vizinhos? Era aquela vizinha barraqueira que tem briga com todo mundo assim, ó. Será? Ela ia bater numa porta e... Presta vasilha? Não, não vou emprestar. Que é isso? Tu nunca fala comigo, agora tu vem falar comigo? Agora vem pedir coisa? Você imagina se ela não tivesse amizade com os vizinhos, como é que seria a situação dela, coitada, né? Mas ela tinha um bom relacionamento. Pede aí pro seu irmão do lado: empresta aí uma vasilha. Vê o que ele vai responder. Pede para ele assim: pede. Tem vergonha do irmão? Tem uma vasilha aí? Aí você responde, né? Sim, não. Só diz para ele assim, ó: só que tem que ser uma vasilha grande, porque a bênção é grande. Tu tens? Pergunta assim: tu tens aquela bem grandona? Que é aquela grandona que eu preciso. Pequenininha não adianta. Porque o que Deus tem para mim, ó, ainda Ele fala: não poucas, bastante, porque o que eu tenho para ti é bênção grande, é poderosa. Ô, glória, toma posse, irmão. Eu também já. O irmão tomou lá, pegou também. Aleluia. Quem toma posse, pega. E eu vou contar o testemunho. As irmãs, tendo como base agora o nosso encontro das mulheres, que foi uma bênção, né? Ai, foi maravilhoso estar na presença de Deus. Quem amou o nosso encontro ontem? Ai, estava tão bom, né? Olha, a gente foi embora sei lá que horas, né? Mas estava tão bom. Assim, ó, mas é que nem eu falei, uma vez no mês a gente tem direito de ficar aqui na igreja. Aí, amadas, na quinta-feira eu pedi assim: quem quer receber brinde no sábado? Algumas levantaram. Poucas, elas não estão acreditando na bênção. Sabe quando Deus libera a bênção assim, ó, pá? Elas ficam assim, olhando a bênção. E quem agarra, pega. Porque Deus é assim, Ele libera. Quem pegar, Ele dá. Ah, então tá. Vai para ti. Pegou, se manifestou, levantou a mão, né? Saiu do banco, fez aquele movimento, é teu. É teu, a bênção foi liberada. E aí, tem irmãs que não estão acreditando. Mas todas que estão levantando a mão estão ganhando brinde no sábado. Eu ganhei. Quem levantou na quinta, ó, ganhou, eu ganhei. Falei. Então, toma posse aí, irmã. Toma posse você na sua vida. Quando o pastor profetiza: prepara a botija que Deus vai liberar azeite. Já toma posse. Nem, ó. Olha, o irmão tomou posse, a irmã tomou, ali tomou. Querido, é isso que você tem que aprender na sua vida. Isso aqui não são palavras faladas ao vento. São palavras vindo de Deus para nós. Eu vou dizer uma coisa, quando eu vou, ontem a pastora pregando ali, e ela falava, eu tomava posse. Ai, glória a Deus, tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Quase que eu levantei da cadeira e tomei posse de tudo assim, ó. Mas eu tomava. Jesus, eu quero. Isso eu quero. Ai, pega aqui. Querido, Deus quer isso de nós. Toma posse, não se envergonha, não. Se tu se envergonhar, tu vai perder. E a irmã que teve coragem vai agarrar. Vai pegar a tua, vai pegar a dela. Ó. E aí vai contar testemunho de bênção. Amém? Então, ela tinha uma amizade com os vizinhos. Tinha um bom relacionamento. Então, tenha um bom relacionamento com seus familiares. Com os irmãos da igreja. Pastora, não fala nesse assunto. Que assim, ó. Eu não consigo olhar para alguns irmãos aqui dentro. Então, vai lá e se conserta. Porque, amados, a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe quem vai estender a mão para você num dia de dificuldade.
Ou você sabe, não, está tudo planejado. No dia da dificuldade, eu tenho um papelzinho na minha bolsa, com o número do telefone da pessoa que eu mais tenho amizade, e ele vai, de certeza, me ajudar. Está tudo combinado já. Quando ele receber minha ligação, ele vai me socorrer, na hora. Coisa assim, querido, não vai acontecer. Sabe aquele projeto que você tinha assim, ó, daquele telefoninho? Você vai ligar, a pessoa não vai te atender. Já aconteceu com nós. Já aconteceu contigo? Você precisar de alguém ligar, e aquela pessoa que você contava e tudo certo, vai me ajudar quando eu precisar, você ligou, ela não te atendeu. Porque ela tinha outro compromisso, estava em outras, né, em outras questões particulares da vida dela, e ela não pôde te atender. E aí, você vai recorrer a quem? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente tem que pensar. A quem você vai recorrer? Seus familiares. Você tem um bom relacionamento com eles? Como é que é o seu relacionamento com seus familiares? Então pense nisso, amados. Que você tenha bons relacionamentos com seus familiares, com seus vizinhos, que todos vejam você como um exemplo de Deus, né? Quando nós chegamos aqui nesse bairro, a gente começou o nosso primeiro objetivo, fazer amizade com os vizinhos, né? Fizemos amizade com os vizinhos, começamos a fazer, né? Amizade, conversamos, cumprimentamos, né? E assim Deus foi abençoando. E eles começaram a ver que nós somos gente boa, somos gente de Deus. Estamos aqui para ser bênção nesse lugar, amém? Não viemos aqui para brigar, não. Estamos aqui para nos unir, fazer a obra de Deus e mostrar o quanto Deus é grande e poderoso, amém? Sexta lição. Tem milagres que Deus quer realizar no privado, no particular. Você acredita nisso? Tem milagre que Ele quer te liberar assim, ó, não ao público. É lá, no seu quarto, no seu momento de intimidade com Ele. É você e Ele orando, você buscando a presença dEle. É naquele momento que você tirou para ouvir a voz dEle, a devocional, a leitura da palavra. É nesse momento que Ele vai se revelar. É nesse momento que Ele vai mostrar o quanto Ele é Deus poderoso sobre a tua vida. Quando o versículo diz assim, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ali ele demonstra que o milagre era para eles. Ele podia ter dito assim, ó, pega as vasilhas, vai para a varanda da tua casa e todo mundo vai ver ali, ó, o milagre acontecer. Ele podia, não podia? Mas ele disse, entra na tua casa e fecha a porta. Ou seja, o que Deus tem para você é para você. Às vezes não é compartilhado, é para você e a sua casa e a sua família. Não tenta colocar pessoas, sendo que Deus não quer repartir aquele milagre, é para você. É para você, querido, então aceite, porque é no secreto que Ele vai honrar, é no secreto que Ele vai abrir portas, é no secreto que Ele vai te honrar e te abençoar ainda mais. Então tem coisas que é você e Ele, é você e Ele. Às vezes, amados, nós buscamos assim, ó, ai, hoje eu vou no culto e eu quero que Deus levante alguém lá. Ai, alguém vai falar comigo, não sei. A pastora, o irmão da igreja, eu não sei, levanta alguém. Mas, se você falasse assim, Senhor, eu vou fechar a porta do meu quarto, eu quero ouvir tua voz. Deus pode falar contigo, querido. Você sabia que Deus pode falar contigo? Você quer viver essa experiência de ouvir a voz de Deus? Quem já viveu essa experiência de ouvir a voz de Deus? Deus é lindo e poderoso e grande, né? E se manifesta a todo instante conosco. E o versículo que nós lemos inicialmente em Mateus 6,6 nos diz isso, não fala? Fecha a porta do teu quarto, porque o que eu preciso revelar é no secreto, e é no secreto que eu vou te recompensar. É no secreto, amados. Tenha esse hábito de tirar um tempo com Deus. Não ore só aqui na igreja, ore lá na sua casa. Tenha o seu cantinho de oração, o seu momento de oração. Tem coisas que Ele quer se revelar só para você. Tem coisas que Ele quer se revelar. Tem coisas que Ele se revelou não em momentos que eu e o pastor estávamos orando, mas quando eu estava orando a sós com Deus. Eram coisas particulares, coisas que Ele quer fazer particular na minha vida. E eu preciso ter esse momento, eu e Deus. Eu preciso ter esse momento, eu e Deus. Porque a salvação é individual. Sétima lição. Ela fez tudo conforme o profeta Eliseu a instruiu. Não foi dessa forma?
profeta disse, vai, pega as vasilhas dos vizinhos, não poucas, pega muitas. Leva para tua casa, fecha a porta, os teus filhos, e vão trabalhar, porque Deus vai prover. Amados, você já viu a profundidade desse milagre? Ela tinha uma botija. Cadê a botija aqui? A Miriam já levou lá para cima a botija, né? Você imagina aquela botijinha, tá? Pequena, ou grande, também, né? Ela fluir azeite. A Bíblia não relata quantos botijas foram cheias. Mas eu acredito que é como tivesse uma torneirinha de azeite ali dentro, gente. Você imagina? Não parava. Tanto é que a mãe diz assim, traz mais, que está vertendo aqui, ó, meu Deus. Pega mais, pega mais. E o filho diz o quê? Não tem mais, mãe. As vasilhas acabaram. E quando ele disse isso, cessou o azeite. Cessou de derramar. Se tivesse mais vasilha, tinha derramado mais. Deus age conforme a nossa fé, querido. Deus age conforme a nossa fé. Então, tenha uma fé gigantesca para que Deus faça o sobrenatural. E é isso que Ele espera de mim e de você. Que você tenha uma fé extraordinária para viver o extraordinário. Ele quer que você tenha uma fé além do natural, além do normal, além do que as pessoas possam imaginar, querido. Sabe quem vive o sobrenatural de Deus? Pessoas que têm essa fé. Vê muito mais além, vê muito mais à frente. Por isso que a gente sempre fala, cuida com quem você compartilha os teus sonhos. Porque alguém sempre vai se levantar para dizer assim, quem sabe foi isso, né? Ela nem falou porque ela queria as vasilhas. E o profeta nem disse para ela, vai lá e conta para todo mundo. Não, só pede emprestado, não fala nada. Por quê? Porque às vezes, amado, o inimigo vai usar pessoas para colocar uma sementinha de dúvida. E a dúvida é algo que nos atrasa. É algo que nos retrocede. E Deus não quer isso. Deus, Ele quer que você avance. Então, por isso, cuide com quem você compartilha os teus sonhos. Porque às vezes nós falamos com pessoas. Às vezes não falam nada. Mas às vezes torcem pelo nosso pior. Ou às vezes assim são mais ousadas e falam. Olha, se eu fosse tu... Não. Só vai dar tudo errado. Quando a pessoa vem com essa fala para mim, eu me calo e já digo, opa, sinal de alerta ligou, chave, sabe aquele chapolim lá, tim, 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 tim. Já não compartilho mais nada. E você tem que estar convicto isso. E isso se chama identidade. Eu preciso saber quem eu sou diante de Deus e o poder que Ele tem sobre a minha vida. Então essa sementinha não vai interferir, porque eu vou continuar convicta. O milagre vai chegar. Tá, mas as circunstâncias dizem não importa. Vai chegar, porque o meu Deus é grande e poderoso. É isso que Deus quer desenvolver em você, querido. A todo instante nós somos... Alguém vai falar alguma coisa. Todo momento nós somos confrontados com a dúvida. Para você desistir, para você abandonar os teus sonhos, tua vida com Deus. Mas você tem que estar convicto. Eu sou de Jesus, não importa o que vão falar. Eu sou de Jesus. Mas você é careta. Não importa. Pode me chamar de quadrado, careta, o que você quiser, querido. Não vai mudar. Eu sou de Jesus. Tenha isso convicto dentro do teu coração. Esteja essa convicção. Ela também nos deixa algo como lição com esta fala. Ela obedeceu, a obediência. Ela obedeceu o que o profeta falava. Ela seguiu à risca aquilo que o profeta falou, designou para ela fazer. Querido, o profeta Eliseu não era qualquer homem. Não era qualquer um. Ele era um homem de Deus, colocado sobre essa terra para anunciar aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus queria fazer. O teu pastor não é um homem qualquer. Foi um homem que Deus escolheu, reservou, com testemunho de milagre, né? De milagre. E ele testemunha isso com muita alegria onde ele está. Ele não tem vergonha do testemunho dele. É alguém que Deus levantou para nos direcionar, para nos orientar, para abrir os nossos olhos, quando o inimigo tenta colocar as escamas. Se queremos ser abençoados, precisamos obedecer, ouvir as instruções. Mas nós temos tantos testemunhos de pessoas que seguiram à risca o que o pastor falou e viveram o extraordinário.
Viveram o extraordinário, amados. Eu estou aqui, sou testemunha viva, porque eu acompanho os aconselhamentos do pastor e eu sei as orientações que ele dá e eu vejo o resultado, o milagre, o testemunho. Mas as pessoas obedecem, elas seguem à risca aquilo que o pastor está orientando, porque eu tenho certeza que ele não está orientando do coração dele, está dando aquela orientação que vem dos céus para o nosso coração. Amém? Você crê nisso? Eu vou dizer uma coisa. Teve momentos que o pastor falou que às vezes a gente é teimosa também, né? Vamos reconhecer, né? Às vezes ele falou coisas da minha vida que eu disse, não sei. Não falei para ele, mas fiquei pensando, né? E eu não segui a risca, como ele havia me falado. E eu perdi. E eu não fui bem sucedida naquela parte, naquela área. Porque eu deixei de ouvir o meu pastor. Então, ouça o teu pastor, ouça a voz de Deus, porque Ele vai te orientar para o melhor lugar, querido. Amém? Esta mulher viveu o extraordinário, não viveu? Quando tudo parecia sem solução, quando tudo parecia sem sentido, a morte, quem sabe, batendo na porta dela, para acabar com ela, veio Jesus, veio Deus, e veio Jesus hoje, e apresenta uma nova história para ela. É como Deus estivesse dizendo assim, não, você vai viver o melhor. Confia, acredita, segue as orientações, faz direitinho, que eu estarei ao teu lado e eu vou te abençoar de uma forma extraordinária. O milagre só parou de jorrar quando as vasilhas acabaram. Que você tenha sempre vasilhas disponíveis para deixar o jorrar de Deus na sua vida. Que você sempre diga, quando dizer assim, cadê a vasilha? Peraí que tem mais uma. Sempre vai ter uma vasilha disponível e diz, pode jorrar. Porque aqui existe um coração aberto para receber. Amém? E assim ela pagou as dívidas. Seus filhos não foram levados como escravo. E eu tenho certeza que ela viveu feliz. Porque o profeta ainda diz, viva com o resto. Meu Deus, que resto foi esse, hein? Que eles viveram, né? Foi um grande resto. Uma grande poupança. Falando, né, hoje. Um grande valor para eles viverem, né? Com o resto. Então Deus quer dar o melhor para você, querido. Deus tem milagre na tua vida, não é o fim, você crê nisso? Tem esperança, deixa Jesus jorrar em sua vida, milagres, a presença dEle, incomparável, sobrenatural. Mas eu preciso desejar, eu preciso querer. Essa mulher, ela saiu do comodismo, ela foi buscar. Ela não esperou o milagre bater na porta dela, ela foi atrás. E é isso que Deus quer que você faça. Sai do teu comodismo. Vem até o Senhor. Vem até o Senhor. Faça o teu passo de fé. Dê o teu passo de fé. Porque Ele é extremamente importante na minha caminhada, nas minhas decisões.